Graça e paz, irmãos. Espero que Deus encontre todos vocês com muita saúde e com muita disposição. Vamos aproveitar o nosso tempo, irmãos, para meditarmos mais na palavra de Deus. Aqueles que estão ficando em casa, façam isso. Aqueles que estão indo trabalhar, continuem sua vida, tudo. E estamos aqui orando por cada dia, por cada um dos irmãos, para que Deus possa proteger a cada um de vocês. Então, toda manhã estou aqui orando por cada um de vocês, e a nossa família também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nesse momento eu gostaria que nós dessemos continuidade ao nosso estudo em Apocalipse capítulo 5. Os irmãos devem estar lembrados que nós já tivemos duas mensagens aqui em Apocalipse. A primeira mensagem do primeiro esboço, falamos sobre o livro selado e aprendemos muita coisa sobre esse livro. E a segundo estudo, nós falamos sobre o Cordeiro de Deus. Ele apresenta ali para nós, que é o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, apresenta para nós como Cordeiro, como tendo sido morto, mas que estava de pé, revelando para nós que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, depois que o Cordeiro chega até o trono de Deus e toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono, que é do Pai, então o restante do capítulo 5 vai estar mostrando três doxologias, ou seja, três grupos de pessoas que vão adorar o Senhor, que vão exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando da primeira. E o primeiro grupo de adoração é das pessoas são seres celestiais. Esses seres celestiais, então, são os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus para nós então estarmos atentos ao que ela diz. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, nosso estudo vai ser nesses versículos hoje, mas essa doxologia ela vai continuar até o versículo 14. Então, hoje nós vamos estar estudando dos versículos 8 até o versículo 10 de Apocalipse 5. Então, você pode perceber aqui, irmãos, que quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, então o tomar aqui, nós já vimos, então não é tomar força, ele pega o livro da mão do Pai, e então esse grande louvor no céu começa. Então primeiro vai louvá-lo os 24 seres viventes, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, depois milhares e milhões de anjos, e por último todo ser na terra, todo ser que foi criado por Deus. Aí vai estar nos céus e na terra. Então o louvor vai ser geral. Então esses três grupos de pessoas vão estar adorando ao Senhor. Este louvor, irmãos, foi natural, sem formalidade, mas sem desordem, mesmo quando os homens estavam envolvidos, que seria o caso dos 24 anciãos. Não havia nenhum resquício de humanismo nessa adoração. A adoração é única e exclusivamente ao Cordeiro e ao Deus Pai. Este louvor e adoração tinham apenas 2 personagens que eram exaltados e adorados.
Deus Pai e Deus Filho. E os três grupos que adoravam representavam toda a criação de Deus. A adoração começa no céu e chega à terra. Começa com aqueles que estavam bem mais próximos do trono e chega até a terra. Então vamos começar a primeira, a adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Estes são os que estavam mais próximos do trono de Deus. Quando percebem que o Cordeiro havia tomado o livro da mão do Pai, tiveram uma reação de bastante humildade. Eles se prostraram diante do Cordeiro. Então diz a palavra lá, olha, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se diante do Cordeiro. Ao prostrar aqui está com o rosto em terra. Então, é mais do que ajoelhar, é colocar o rosto na terra. A cabeça baixa, o rosto na terra mesmo, prostrado. Essa postura é uma postura de humildade e mostra que eles reconheciam a superioridade e a dignidade do Filho de Deus. Com isso, irmãos, nós aprendemos que quando nos chegamos a Deus, não devemos levar o nosso eu para diante do trono. Nosso eu não é digno de estar na presença de Deus. Só nos ousamos a entrar na sua presença por causa do novo e vivo caminho que o Filho nos consagrou. A palavra de Deus lá diz em hebraico, pelo véu, ou seja, pelo seu corpo. Estou comparando o prostrar-se dos 4 seres viventes e dos anciãos diante do Pai de Cristo com a nossa entrada na presença de Deus através da oração e com a nossa comunhão com Deus. Podemos nos atrever a entrar na sua presença por causa do sangue de Cristo. Somente por causa do sangue que foi derramado no nosso lugar, que foi realmente oferecido a Deus e Deus o aceita. Deus realmente confirma o pagamento feito e aceita o pagamento que Cristo fez por nós, aceitando o pagamento do sangue que foi derramado. Por isso nós podemos ter esse atrevimento, mas esse atrevimento de chegar na sua presença. Deus vai aceitar-nos, porque nós vamos estar ali diante do Senhor no nome de Jesus. Eu tenho que estar sempre reconhecendo isso. Deus me aceita, Deus me recebe por causa do seu Filho Jesus Cristo. Então, o Senhor me recebe por causa de Jesus. Então, por isso eu posso ser intrépido, posso ser atrevido, porque eu vou chegar ali no nome de Jesus. Então, sejamos ousados e devemos lembrar por causa de quem somos ousados. Mas devemos lembrar que devemos chegar prostrados, humilhados, com um santo temor e tremor. Afinal de contas, estamos diante do trono daquele que é santo, justo. E devemos estar diante dele confiados nas suas misericórdias, na sua graça. E só estamos ali por causa dessa misericórdia, dessa graça e do seu amor. E essa graça e misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos, porque estamos ali no nome de Jesus. Ao chegarmos à terra para adorá-lo, ou seja, até o rosto em terra para adorá-lo, eu devo estar prostrado conforme os anciãos fizeram, depositando as nossas coroas diante dele. É isso que eles fizeram. Ou seja, as coroas é sinal de poder, mas eles estão reconhecendo junto com os outros seres viventes que o Cordeiro de Deus e Deus Pai é o único digno de poder. Então aquele poder que lhe foi dado, eles estão depositando aos pés de Deus e aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, porque ele, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus e Deus Pai, é o único digno de ser louvado e de receber a glória, a honra, louvor e domínio. Outra coisa importante, cada um dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos tinha uma harpa na mão. A palavra grega para harpa, foi traduzida ali como harpa, é guitarra.
um instrumento originalmente triangular com sete cordas, mas posteriormente veio aumentar o número de cordas. Os inventores da guitarra inspiraram seu nome nesta palavra. Talvez aqueles que gostam de uma guitarra podem dizer, olha, essa palavra guitarra está na Bíblia? Tá. Mas a palavra está lá, mas não é a guitarra dos roqueiros. Né? Então não fique feliz aí, seus roqueiros, pensando que vai ter rock lá nos céus. Não vai ter. Porque o que vai... essa palavra, na verdade, foi tirada dali. Ela não foi... não é que existe esse instrumento lá. Na verdade, irmãos, o mais importante é que esse instrumento nos faz referência a um louvor, com cânticos, com letra e música. Isso que eu tenho que ficar para mim. Então o louvor lá nos céus, além de ter as vozes dos adoradores, aqui no caso os 4 seres viventes, os anciãos, vai ter também um acompanhamento de um instrumento musical, que aqui chama de guitarra, que foi traduzido como harpa, que é talvez um instrumento mais próximo do descrito ali. Então isso é o mais importante, que nós saibamos que tem então instrumento musical para adorar o Senhor. João ele foi inspirado para escrever a letra, o que eles estavam louvando a Deus, mas ele não registrou as partituras. Quer dizer, nós não temos a música que foi cantada. Qual que é a música? Qual o ritmo? Qual que é a melodia? Como é que era a harmonia? Sabemos que é bem harmonioso, porque no céu não há desarmonia. Mas isso se perdeu. Na verdade, as partituras, elas são um tipo de partitura, foi encontrada pelo volta do ano 2400 a.C. É bem antigo, mas não é como as partituras de hoje. Elas foram encontradas na Suméria, e conhecida como hino de Nikau. Mas as partituras, como as conhecemos hoje, só foram surgir por volta do século X na Grécia. Então, as partituras como conhecemos hoje são bem recentes. Como dito, podemos dizer assim, não foram preservadas essas músicas, somente as letras desse louvor. E esse louvor então é acompanhado pelas vozes dos 24 anciãos, os 4 seres viventes e mais as 24 harpas que eles traziam nas mãos e com certeza as tocavam. Foi um louvor maravilhoso, com certeza. Podemos até imaginar como seria esse louvor. Outra coisa que eles traziam nas mãos, diz aqui que eles também traziam nas mãos taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças aqui é a tradução da palavra fiale. Então não é uma taça como a gente conhece hoje, mas sim um vaso largo e chato, mais semelhante a uma tigela. O diferencial dessas tigelas é que elas eram de ouro. E o ouro nos fala de pureza, de santidade, que não podia ser diferente da descrição. Porque a João viu elas no céu, lá só pode haver pureza e santidade. Há pessoas que acreditam que a palavra taça é apenas simbólica, e assim interpretam o Apocalipse de uma forma toda simbólica. Mas o apóstolo diz que nessas taças havia um incenso. E agora o próprio João nos fala do simbolismo. Ele vai nos dizer que agora o incenso ele tem um significado. Mas eu não preciso ficar caçando o que significa isso, porque aqui o próprio texto me fala. O texto me fala que o incenso simboliza as orações dos santos. Então isso é muito importante. João deve ter tirado esse simbolismo, ele não tirou esse simbolismo do nada. E está respaldada
pelo Velho Testamento. Por exemplo, o Salmo 141, versículo 2 fala assim: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda perpétua. Então as orações como um incenso. Então as orações aqui é simbolizado pelo o incenso que estava naquela tigela, naquelas taças. Então era algo que cheirava, que exalava um cheiro na presença de Deus. Aqui fala que as orações dos santos. Quem são esses santos? Eu creio que são todos os salvos de todas as tribos, línguas, povos, nações, religiões que são salvos. Então todos os salvos de todas as épocas. Todos quantos receberam a Cristo e se tornaram filhos de Deus, redimidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Esses santos são mencionados no louvor feito ao Cordeiro. Aqui se refere a todas as nações feitas pelos santos e que ainda não foram respondidas. Então é o seguinte: todas as orações que nós fazemos ou que os santos já fizeram durante toda a sua vida, orações não respondidas, ainda vão ser respondidas. Olha, meus irmãos, toda oração que nós fazemos na presença de Deus e que está de acordo com a sua vontade, vão ser respondidas. Ou vão ser respondidas agora, enquanto estamos aqui, ou vão ser respondidas mais no futuro, lá nos céus, ou vão ser respondidas até lá no milênio. Porque muitas vezes nós oramos por justiça, para que Deus possa fazer alguma coisa nesse mundo, que esse mundo está perdido, esse mundo está podre. Então, mas Deus então não está fazendo ainda, não está respondendo aquelas orações. E aqui lembra que os selos vão ser os selos da justiça de Deus, do juízo de Deus. Então isso é importante nós entendermos. Então se refere a todas as nações, línguas, povos, então todas as pessoas. Então descobrimos aqui, irmãos, que as nossas orações não serão esquecidas. Então quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, quando nós fazemos oração segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Essa é a promessa que nós temos lá em João capítulo 15, né? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então veja que essas palavras estão relacionadas ao que ele falou anterior. Eu tenho que estar permanecendo em Cristo, as palavras deles permanecendo em mim. É a comunhão com Deus. Então, meus irmãos, vamos esperar, vamos fazer com que esse tempo, se você está tendo mais tempo agora, tenha mais comunhão com Deus, passe mais tempo em oração, passe mais tempo na palavra. Precisamos de um avivamento nas nossas vidas. Precisamos realmente que Deus possa fazer algo nas nossas vidas. E que Deus possa ter a graça de fazer ainda no nosso tempo. Irmãos, hoje nós podemos clamar a Deus por algumas coisas que Deus poderá nos atender. Por exemplo, podemos clamar a Deus porque no nosso país estão ensinando aos nossos filhos uma teoria que separa os nossos filhos de Deus, a teoria da evolução, que nega a existência de Deus. Então mentem para os nossos filhos. Não estou dizendo que os professores são mentirosos, porque eles realmente acreditam naquilo que ensinam. Mas mesmo que não façam isso com má intenção, mas eles o fazem por ignorância. Muitos deles não querem saber e negam veementemente a Deus. E até tentam ridicularizar o que diz o contrário. Então vamos clamar a Deus por justiça, para que no nosso país também possa ensinar os dois lados da questão. Que se ensine então a teoria da evolução, mas que se ensine também o criacionismo científico. Lembrando que, irmãos, se isso Deus não responder, de qualquer forma Deus vai fazer justiça a essas pessoas que excluíram Ele
de ensinar as pessoas. É o que falar das injustiças sociais. Uma pouca elite detém a maior riqueza do homem, enquanto muitos trabalhadores estão sendo sacrificados. Podemos clamar por justiça social. A resposta não está no comunismo, não está no capitalismo. A economia do mundo é muito frágil. É como o ferro misturado com barro da estátua de Nabucodonosor. Poderíamos fazer vários tipos de aplicação, mas desviaria muito do nosso tema, que é o louvor e a adoração do Filho de Deus. Finalizando, gostaria que soubéssemos que cada oração não respondida está guardada nas taças de incenso, e todas serão respondidas. E glória a Deus por isso. Em quarto lugar, gostaria de dizer que o louvor dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos entoavam um novo cântico ao Cordeiro, que exaltavam a dignidade daquele de tomar o livro e abrir os selos. Agora vamos à primeira das 3 doxologias, né? É uma expressão poética. Doxologia significa, a palavra significa doxo, glória, e logia, palavra. Então, palavra de glória, ou palavra gloriosa. Então, são palavras que traz glória a alguém, que louva alguém. Então, essas são as doxologias. Então, aqui nós vamos começar agora, exatamente, estritamente, o que eles disseram, o que estão falando nessas palavras. Então diz aqui que isso é um cântico novo. Talvez a expressão novo cântico seja uma referência aos salmos. Então vamos ali, Salmos 33:3, diz o seguinte: entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E também no Salmo 40, versículo 3, e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E Salmo 96:1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Então o novo cântico sempre exalta a Deus. E no Velho Testamento esse motivo de cântico era dirigido ao Pai. Aqui João inclui o Filho como digno de louvor e adoração. E aqui, irmãos, então nós temos a prova de que Jesus é Deus. Ele está sendo colocado em equiparação a Deus Pai. Ou seja, ele está sendo equiparado ao próprio Pai na questão da adoração. Então, Deus Pai nunca jamais permitiria que alguém fosse adorado se não fosse Deus. Então, os irmãos podem ver isso. Então o novo cântico deve trazer uma alegria, mas não uma alegria carnal. Uma alegria de estar na presença de Deus. O novo cântico deve sempre elevar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, exaltar a Deus Pai e a Deus Filho. Isso é importante. Outra coisa importante, o Cordeiro é digno de ser exaltado. Então começa dizendo que ele é digno. Por quê? Aí vai dar as razões porque ele é digno de ser exaltado. Porque ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. O desejo de louvar o Cordeiro, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aqui é exaltado a dignidade do Filho de abrir o livro por causa da sua obra. Qual que é a sua obra mencionada aqui? A sua obra de expiação, porque foste morto. Então a dignidade do Filho repousa sobre a sua morte. O sofrimento, a punição, a substituição, tudo isso que aparentemente parecia uma grande derrota, tornou-se a maior de todas as vitórias. A morte de Cristo trouxe vida a muita gente. A morte trazendo vida. Parece coisas opostas, mas os inimigos de Cristo não contavam que ele venceria a morte. Então, ao vencer a morte, ele trouxe a vitória da morte e do pecado. O Cordeiro estava em pé,
Então olha, quando o cordeiro era como tendo sido morto e estava em pé. Então o cordeiro em pé fala da ressurreição. Ele venceria o pecado pela sua morte. Então pela sua morte ele pôde comprar as almas escravizadas no pecado, escravizadas ao diabo, que condenadas à ira de Deus. Mas aqui o cordeiro sofreu a punição dos nossos pecados. O seu sangue foi o preço pago pelo nosso resgate. Com seu sangue ele pôde comprar para Deus a nossa salvação, a nossa redenção. O preço do resgate foi o seu sangue. Compraste para Deus homens. Jesus Cristo, homem, morreu pelos homens. Seu resgate é válido para os homens. Claro que homens aqui está no sentido genérico, homens e mulheres. Seu amor, sua misericórdia e graça foi reservada à raça humana. Os anjos que caíram não tiveram esse privilégio. A eles foi feita apenas a justiça. Mas aos homens, os homens alcançaram misericórdia. Os homens é que foram alcançados. Quais homens? Então a palavra de Deus está falando aqui de toda tribo, povo, língua e nação, sem distinção nenhuma, sem discriminação. Em Cristo foi cumprido as promessas feitas a Abraão, quando Deus falou para ele que em ti, através de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Porque os descendentes de Abraão, ou o descendente de Abraão, Cristo, foi morto e derramou seu sangue remidor. Ele comprou os seus eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Assim diz a palavra de Deus em Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o último ponto desse nosso estudo de hoje é que também ao nos comprar com seu sangue, diz aqui que ele nos constituiu reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Essa é uma grande promessa. Nós já tratamos desse assunto quando falamos lá em Apocalipse 1:6. Mas vamos repetir aqui para os irmãos lembrar, porque faz muito tempo. Então, vejamos. Constituiu-nos reino. Em Êxodo 19:6, lemos: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o reino dos sacerdotes era o objetivo de Deus para o povo de Israel. Deus seria seu rei e toda a nação seria sacerdotes. E através deles o nome de Deus seria divulgado a todos os povos. Israel seria o povo pelo qual as demais nações se chegariam até Deus. Esse sistema de governo é chamado de teocracia, onde não haveria rei, apenas sacerdotes. O tempo do juízo foi o tempo em que Israel teve essa experiência, mas não se submeteram ao rei que é Deus. Essa foi a causa do seu fracasso. Quando eles pediram um rei, Deus disse a Samuel que eles não estavam rejeitando a Samuel, e sim que eles estavam rejeitando o Deus deles, o Deus de Israel. Já lá aqui no Novo Testamento, Deus dá a função para a igreja. 1 Pedro 1:9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui ele está falando para a igreja. Então era para o povo de Israel, aqui ele está incluindo a igreja como seu povo, um reino de sacerdotes. A igreja é o povo de Deus e todo salvo é sacerdote. Temos essa promessa aqui lá em Apocalipse 1:6 e aqui em Apocalipse 5:10. Diz assim: nos constituiu reino, sacerdotes para seu Pai. E aqui no nosso versículo: para o nosso Deus, os constituísse reino e sacerdotes reinarão sobre a terra.
Em Apocalipse 20, versículo 6, também é mencionado: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, todos esses versículos falam do reino e sacerdotes. Esta é a promessa de Deus aos crentes, de que reinarão com Cristo no milênio. Mas não somente terão funções governamentais, mas também funções sacerdotais. Nós podemos ampliar ainda esse conceito. Vejamos. No Velho Testamento temos o exemplo de Melquisedeque, que também era rei e sacerdote. O livro de Hebreus usa o seu exemplo como figura do sacerdócio de Jesus Cristo. O Filho de Deus é rei e sacerdote. Sim, o Senhor Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta, segundo a ordem de Melquisedeque. Em 1 Pedro diz que nós também o somos. Na época dos patriarcas, cada chefe de família era um sacerdote. Deus passaria esse sacerdote para cada primogênito das famílias, mas na lei ele instituiu a tribo de Levi em substituição aos primogênitos. Com o advento de Cristo, Cristo se torna o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tornando-nos também nós sacerdotes segundo a mesma ordem de Cristo, ou a ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica. Pois nós estamos em Cristo. Então Pedro fala que somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Essa é uma realidade hoje. Todos os crentes são sacerdotes e por isso temos acesso até os santos dos santos, até a presença de Deus. Hebreus 4, 14, 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, meus irmãos, somos intercessores dos pecadores neste mundo mau. Temos um acesso superior aos demais homens. Longe de nos gloriarmos nisso. Devemos lembrar que essa posição só foi possível pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos esta posição porque estamos nele. O sacerdócio é também um meio de comunhão. Acheguemos, portanto, junto ao trono de graça, a fim de estarmos junto ao trono da graça e estar junto com Deus. É como Adão e Eva, que andavam com Deus, nós também somos convidados a andar com Cristo e gozar da comunhão com Ele. Essa comunhão começa aqui e agora e se estende para toda a eternidade. Isso só é possível porque nascemos de Deus, fazemos parte da família de Deus e temos Cristo como nosso irmão primogênito. Nascemos de Deus e temos a semente de Deus, 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido dadas as suas muito preciosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. A palavra está dizendo que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então nós temos da própria natureza divina, porque nós temos a semente de Deus. Significa que fazemos parte da mesma essência de Deus. Temos a plenitude de Deus, não em termos de ser deuses, mas em sermos como Ele é, em todos os atributos morais que Ele transmite aos homens. Então, meus amados, é um grande privilégio estar na presença de Deus. É um grande privilégio ser chamado de reino de sacerdotes. Então, reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Para quem que nós vamos ser sacerdotes? Para o Pai. O Pai que nos ama e nos deu seu Filho. Aquele que nos salva, nos faz seus filhos e nos constituiu o reino de sacerdote. Para Ele mesmo. Estabeleceu-nos como seus embaixadores, de modo que somos representantes dele. Faz-nos também seus sacerdotes
para entrarmos na sua presença, para louvá-lo e sermos intercessores dele e servirmos de intercessores para o resto do mundo. Então esse é um grande privilégio para todos nós. Estamos aqui e agora somos sacerdotes. Logo ele vai nos constituirá também um reino de sacerdotes. A promessa é reinar com Cristo. É um grande privilégio. Com isso, irmãos, vamos orar a Deus e agradecer esse grande privilégio. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Dá-nos a grande bênção, Senhor, de podermos fazer a Sua vontade. Dá-nos a grande bênção, Senhor, de podermos saber que somos sacerdotes e que devemos interceder por cada pessoa que nós conhecemos, interceder por este mundo, interceder por cada irmão, e assim, ó Pai, sermos aqui homens e mulheres intercessores para a glória do Senhor. E nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.